Fala, dentistas, tudo bom com vocês? Eu sei que você estudou para cuidar do sorriso das pessoas e não das finanças. Mas o que tira realmente o sono dos dentistas nem são os pacientes. Eu sei que existem os problemas com pacientes, mas esse é o de menos. O que mais preocupa os dentistas são os boletos, a conta não fechar, não ver lucro no final do mês. Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou te mostrar quais são os problemas, quais são as dificuldades que você está tendo e vou te orientar. Eu sou Daniel, contador especializado em clínicas odontológicas e hoje nós vamos falar sobre por que o lucro não aparece mesmo com uma boa movimentação. Quais os erros mais comuns que os dentistas cometem ao empreender? Quais os erros que algumas empresas de contabilidade cometem que você deve evitar? E o que você precisa saber para o financeiro da sua empresa decolar? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, então já fica comigo, já dá um like aqui no vídeo para nos ajudar e compartilha esse vídeo com outros dentistas amigos. Vamos lá então, por que muitos dentistas não veem lucro na operação? Pontos principais. Primeiro ponto é confusão entre faturamento e lucro. A maioria comete esse erro, não distingue o que é faturamento e lucro. Quando eu pergunto para um dentista qual o seu lucro no mês passado, ele não sabe. Ele sabe que teve que pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil de imposto, mas não sabe qual foi o seu lucro. E quando então você não sabe qual o seu lucro, como você vai retirar o seu Prolabore, a sua distribuição de lucro? Como você vai fazer isso se você nem sabe se a empresa deu lucro? Você precisa saber o seu faturamento, você precisa saber o seu lucro. Em segundo lugar, o erro é misturar pessoa física e pessoa jurídica. Quando você tem um CNPJ, você tem uma outra pessoa, uma pessoa jurídica. E a maioria comete esse erro de misturar, pega lá o cartão de crédito da clínica, vai no supermercado, faz compra, pega o cartão pessoal, compra equipamentos para a clínica ou insumos para a clínica e vai misturando tudo. Você nem sabe o que é seu, o que é da clínica. Há uma confusão imensa. Somente separando a pessoa física da pessoa jurídica, você já vai ter uma clareza muito boa. E nós aqui da Amplia Negócios, nós te ajudamos a fazer isso. O nosso relatório te mostra isso. Você vai ser orientado a separar, você vai ser dirigido a fazer isso e você vai ver que a sua vida financeira vai ser transformada. Terceiro erro, falta de controle financeiro. Eu sei que você quer ver o seu dinheiro sobrando, mas se você não tiver um controle financeiro, isso aqui para nós é bem simples de fazermos. Nós vamos pegar ali o seu extrato bancário, pelo menos é o modo como nós trabalhamos. Se você tem um outro contador, você pode pedir para ele fazer dessa forma. Mas a gente pega o extrato bancário, ali tem as despesas, ali tem as entradas, e nós fazemos todos os lançamentos, geramos uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. E esse demonstrativo pode ser mensal, trimestral, anual, dependendo do que você precisa, mas você vai ter um controle. Você vai saber quanto que você gasta com insumos, quanto que você gasta com produtos de limpeza, com aluguel, e você vai ter uma porcentagem de cada coisa, e você vai ter um controle financeiro nas mãos e ser orientado a como fazer isso de forma eficiente. E quarto erro é a ausência de planejamento tributário, porque a tributação no Brasil ela é bem complexa. E nós precisamos, então, ficar atentos aos regimes Simples Nacional, lucro presumido, Simples Nacional, anexo 3, anexo 5, fator R, e tudo isso é uma preocupação da contabilidade em
consultar todos os meses para ver se você está no regime que paga menos impostos. Ninguém quer pagar mais impostos do que aquilo que lhe é devido, e existem maneiras de você pagar menos impostos. Então, esses problemas, o que geram? Você tem grande movimentação, o seu consultório sempre está cheio, você tem dinheiro circulando, mas você não tem lucro. Porque o lucro é depois que você paga tudo. Você paga aluguel, paga contador, paga os impostos, paga água, paga luz, paga todas as despesas, e aí sobra o seu lucro. Paga o seu salário também, que é o Prolabore, e depois sobra o seu lucro. Esse lucro você pode distribuir ele para a sua pessoa física, e aí você pode fazer o que você quiser, mas aí você tem clareza. Quando você tem os relatórios financeiros, quando você tem um planejamento tributário, você tem clareza. Esse mês, o meu lucro foi R$20 mil. E esse lucro, então, o que você vai fazer? Vou pegar 20% e vou deixar aqui em caixa para investir na clínica. E 18 mil eu vou usar para o que eu precisar. Então, isso é planejamento. Você vai ver a sua clínica decolando se você fizer isso. Há um ponto importante também nesse planejamento, que é o valor de cada serviço. Por exemplo, você faz um clareamento e você cobra R$700. Você sabe qual o seu lucro? Você sabe calcular esse lucro? Porque aqui no canal eu vou falar um pouco sobre isso, como você calcular o seu lucro desses procedimentos. Porque não é somente o material, existe a sua mão de obra. E olha só, você está trabalhando na sua clínica, então você tem um valor por hora trabalhado, você tem que calcular quanto que é esse valor. De repente você está cobrando um valor que não é suficiente para gerar lucro, então é importante que você faça isso também. Agora vamos falar dos principais erros dos dentistas. O primeiro é essa questão de misturar. Repito aqui, porque essa é uma questão que pega, você precisa separar. Você precisa ter uma conta física e uma conta jurídica, e não misturar essas contas, tá bom? Segundo ponto aqui é não definir um Prolabore. Você precisa ter um Prolabore. E o que é o Prolabore? O Prolabore é o salário dos sócios. É no Prolabore que você paga o seu INSS. É no Prolabore que você se planeja para se aposentar de acordo com aquele valor do INSS que você paga. É no Prolabore que você retira um valor e você paga imposto de renda. Mas nós temos uma maneira de fazer isso para você não pagar imposto de renda. A gente vai falar disso em outros vídeos, por isso é importante você se inscrever aqui no canal. Mas você precisa definir um salário para você retirar. Prolabore é diferente de lucro, de distribuição de lucro. Terceiro erro, não registrar todos os custos. Os custos da operação são extremamente importantes e você acaba não registrando material, esterilização, laboratório que você acaba terceirizando ali, algum custo que você tiver que você, isso daqui é pequeno, eu não vou colocar. É para colocar tudo, você precisa registrar todos os seus custos. Quarto erro, não ter um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É saber se você tem caixa para pagar as suas contas em um determinado tempo. Por exemplo, você fechou o mês e aí você determinou lá que deu 20 mil de lucro e você pega esse dinheiro e gasta. E aí no dia 5 você já tem que pagar o aluguel é 2 mil e aí você ainda não tem. Então isso é fluxo de caixa, você ter uma noção do seu dinheiro, quais as próximas contas para pagar, então você precisa ter um fluxo de caixa. E o quinto erro, não olhar a sua DRE. Provavelmente o contador te envia a DRE ali todos os meses e você nem olha. Você nem entende, né, na verdade, o que é a DRE. A DRE é o documento mais importante que todo empresário precisaria aprender a olhar. Mas não se preocupe, acompanhe nosso conteúdo aqui. A gente vai te mostrar na prática como que lê uma DRE, como olha uma DRE, como faz isso de maneira correta.
Agora vamos falar um pouco dos erros das contabilidades, porque existem contabilidades que não são especializadas em dentistas, mas elas têm seus clientes dentistas ali e elas fazem de uma maneira que seria geralzão para todo mundo. Então a gente precisa olhar cada detalhe, cada setor para identificar o que a gente pode economizar em impostos. Então, o primeiro erro que eu coloco aqui é enquadrar o dentista no anexo 5, sem analisar o fator R. Isso aqui é muito importante. Resultado disso aqui, resultado desse erro, 30% a mais de imposto. Dá bastante trabalho para o escritório fazer isso, né? Acompanhar todo mês ali, e muitos acabam não fazendo, ultrapassando isso e não fazendo. Então, é importante saber se o enquadramento ali dos pagamentos dos impostos está sendo de forma correta. Segundo erro, não orientar a respeito do Prolabore. Ou seja, o Prolabore, pessoal, é algo obrigatório nas empresas. Você precisa ter um Prolabore. O dentista, muitas vezes, e outros profissionais também, fala: não, vou pegar só o meu lucro e eu não quero pagar Prolabore porque eu não quero pagar o INSS. Não é essa questão de não pagar o INSS. Você precisa ter um valor de salário que você retira para pagar pelo menos sobre um salário mínimo o INSS. Sabe o que acontece? E pode acontecer, e é bem grave, se você não faz o seu Prolabore, o que pode acontecer? A Receita Federal entender que o seu lucro ele vai ser Prolabore e te tributar sobre isso. Porque você não tirou o Prolabore, você trabalha na empresa. Agora, se você é um dentista investidor, tudo bem. Você não trabalha na empresa, você terceiriza, todo mundo toma conta da empresa ali, tem os dentistas, tem o CEO, você fica de boa, você é um investidor, tudo bem, você não trabalha, você não precisa ter um Prolabore. Mas quem trabalha na operação, o fiscal vai falar: você trabalha no consultório? Se trabalha, tem que ter Prolabore, e muitos escritórios às vezes não orientam o cliente que ele precisa ter um Prolabore. Terceiro lugar, não separar os serviços e produtos que o consultório tem. Por quê? Olha só, quando você faz, por exemplo, um implante, então tem a parte do serviço, e tem a parte do material. Sabia que você pode pagar separado? Vou dar aqui no início da tabela. Você pagaria 6% de imposto sobre o serviço e pagaria 4% sobre o material. Então, olha só, se você faz uma nota só de serviço, você paga mais imposto. Então, olha que interessante, uma estratégia que muitas contabilidades não utilizam. E quarto ponto, não entregar a DRE mensal ali para o seu cliente estar analisando a sua situação, porque se você não tem a sua DRE, você realmente não sabe qual o seu lucro. Então é muito importante que a contabilidade te entregue todo mês a sua DRE. O que o dentista então precisa entender para fazer o seu negócio decolar? Primeiramente, ele tem que saber que a DRE é um mapa. Vou colocar aqui, é igual um mapa da mina para você ter resultados em qualquer empresa. DRE é esse mapa. Sem isso aqui, você está dirigindo no escuro. Você está pilotando uma máquina, seu consultório está no escuro. Imagine você pilotar no escuro. Você dirigiria no escuro, sem farol, sem nada. É terrível, já aconteceu comigo uma vez, queimou o farol no meio de uma estrada sem luz, eu fiquei perdido, eu tive que esperar outros carros passarem para eles me ajudarem na iluminação. Olha que terrível, muitos dentistas, muitos empreendedores estão pilotando no escuro. Com a DRE em mãos, você vai saber quando você pode investir, quando
quando você pode contratar, até quando você pode tirar férias. Você vai determinar tudo através da sua DRE, você vai ter uma clareza. E qual o caminho da transformação? O caminho da transformação, em primeiro lugar, é que a maioria dos dentistas não está vendo lucro por falta de cliente. Ela não está vendo lucro por falta de compromisso com a sua empresa, de ser um empresário. Você estudou sim para ser um dentista, um profissional, você ama a sua profissão, mas você não aprendeu nada sobre gestão, você não aprendeu nada sobre DRE, você não aprendeu nada dessas coisas. E olha só, você nem precisa entender muito, você só precisa de uma contabilidade que te entregue isso e que te explique. Uma vez te explicando, você vai entender, você é inteligente, você se formou para uma profissão muito difícil e muito honrada, então você tem essa capacidade de entender uma DRE de uma maneira simples, basta alguém te explicar. Então, o caminho da transformação, ele passa por uma contabilidade parceira, uma contabilidade que te ajuda a fazer crescer. E nós temos, então, algo importante e interessante para você. Você pode agendar uma reunião com um contador aqui da nossa equipe, ou eu mesmo estarei te atendendo para avaliar a sua empresa, o seu consultório e te dar algumas dicas importantes. E se você ver que faz sentido nós aqui atendermos o seu consultório, nós estamos aqui de portas abertas para isso. Eu quero te agradecer, então, por estar comigo até aqui. E isso aqui não foi apenas uma informação para você, mas foi uma nova visão de futuro a respeito da sua empresa e dos seus negócios. Então, vamos prosperar juntos. Que Deus te abençoe.